como o Piotr falou de Manaus, né? Só um dado para Manaus, a perda de água do sistema de Manaus lá é da ordem de 70%. Então, a companhia de saneamento lá, a cada metro cúbico, ela perde 70% em perdas por fraude. Não é? É um absurdo, uma questão. Por isso que a população está na beira do rio, mas não tem água de qualidade. Bom, e os contratos em andamento do rio? Dado esse número, o que é que a gente tem já em andamento no Rio de Janeiro? Em saneamento, a gente tem 1 bi financiado, com valor de investimento de 1,10 bi, isso em andamento, né? Transporte urbano, uma parte do metrô, alguma urbanização, o projeto aqui, Minha Casa Minha Vida, e a próprio financiamento da contrapartida do Estado, a gente também está, inclusive, com recursos repassados ao BNDES. E aqui, aquele quadro antes era financiamento, aqui são de repasse, de OGU. Então, tem destinado a fundo perdido do Orçamento Geral da União e que estão em andamento no Rio de Janeiro, um valor de investimento de 2,4 bi. Bom, esse número, só ressaltando, esse número se trata do Estado do Rio, e aquele número anterior é da cidade sede do município do Rio de Janeiro. Bom, fora isso, que já está em andamento, está em estudo com o PAC 2, mais 2,3 bi, dos quais em saneamento é 1,3 bi. E em repasse, Orçamento Geral da União, mais 1,2 bi. Então a gente acredita, né, o nosso ponto de vista, isso só Caixa. Não é? Acredita que o patamar estabelecido, realmente, de disponibilização de recursos, vai ser alcançado. Resta saber agora a velocidade de execução disso para estar tudo pronto. Não é porque, e aí uma visão bem particular de Carlos André falando, quem assistiu o primeiro painel e assistiu o segundo painel, parece que está falando de realidades totalmente diferentes. Não é? Como a doutora colocou, a realidade que ela colocou é a realidade da SEDAI, é outro país, é outra cidade, é outra situação, nada se compara. Bom, fora isso, os exemplos das ações e andamentos, né, alguns exemplos de ações aí que foram tocados, inclusive pelo Wagner, ampliação do abastecimento da água da Barra da Tijuca, Vargem Pequena, e aí vocês vão me desculpar, porque eu moro em Brasília, eu não conheço aqui, tive uma boa aula de história aqui, inclusive, vou querer um copinho de água lá da fonte lá. Não, até de filho não, mas é bom sempre. Guarabu, o sistema Guandu, que foi citado aqui, a água de Jacomé, melhoria do abastecimento da água de São Gonçalo, Campo Grande. Eu vou passar aí só para vocês terem ideia das obras que era Caixa e já estou finalizando, tá, Piotr? Esgotamento sanitário. Esgotamento sanitário de Sepetiba, Pavuna, Paquetá, Sarapuí, Itaperuna, o próprio Rio de Janeiro e Angra dos Reis também. Também, que é importante, né, como se tocou, acho que foi a Daniela que falou sobre... Não, alguém falou sobre águas pluviais, né, do Maracanã. Então tem alguns projetos de manejo de águas pluviais, alguns estudos de projetos também que vão abarcar esse estudo das águas da cidade do Rio de Janeiro e a contrapartida do PAC. Bom, era isso que tinha para falar, Piotr. Obrigado a atenção de vocês. Imagina. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Viol, podemos? Por favor, João Alberto Viol, do Sinaenco. Tentar falar daqui. Bom, boa tarde. Desculpem, diante do adiantado da hora, o Edson Carlos, eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque vocês estão com uma paciência muito grande de nos aguentar aqui até agora. E também dizer o seguinte, quem fica por último tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que a gente pode aproveitar tudo o que foi dito, né? E a desvantagem é que falta muito pouca coisa para dizer, principalmente num painel como esse, ficou pouca coisa. Mas eu sou aqui representante da iniciativa privada, né? Nós somos um sindicato de empresas de engenharia consultiva e arquitetura.
e vou falar um pouco sobre a importância do planejamento e do projeto nessa história toda. Mas antes, só um comercial nosso, quer dizer, nós somos 20 mil empresas no Brasil, estamos presentes em 12 estados, eu sou presidente nacional, nos envolvemos nessa história da Copa do Mundo porque os engenheiros não sabem se comunicar, e na época que eu era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a Ana Virgínia está aqui, trabalhava comigo nessa época, 92 a 94, sede aqui no Rio de Janeiro, né? Nós descobrimos uma coisa extraordinária, que o país gastava mais em saúde, com doenças de veiculação hídrica, né, dados da Organização Pan-Americana de Saúde, na época 2 bilhões de dólares, e nós investíamos em saneamento de 300 a 800 milhões de dólares, que dava 0,2% do PIB. A gente estava comentando isso com o Lula e o pessoal, que nós estamos perseguindo essa meta ainda, né? Então, nós sempre nos perguntamos, como é que nós vamos nos comunicar? O Trata Brasil responde a isso, fez uma pesquisa com a população e ninguém sabe o que é saneamento básico, né? Então, não sabe, não pressiona, não tem resposta, e nós continuamos. O Sinaenco se envolveu com a Copa do Mundo porque nós representamos o setor de planejamento, projeto e gerenciamento. E nós, em 2007, no nosso encontro nacional, tivemos a presença de 2 ministros dos esportes, e na época Marta Suplicy do turismo, e dizíamos, e isso já foi dito hoje de manhã, não vou ficar repetindo muito, dizíamos, é uma grande oportunidade para o país, a Copa, para que nós possamos investir na nossa infraestrutura, a exemplo, como diz Lasgrael, do que fez Barcelona, não é? E não no contra-exemplo que ele deu hoje aqui da Grécia, né? Com obras superfaturadas, mal feitas, etc. Hoje a gente segue o exemplo de Londres, que vai fazer sua Olimpíada o ano que vem e termina suas obras agora, em setembro, né? 1 ano para pré-testes. Dentro do cronograma, dentro do orçamento previsto e com a qualidade prevista. Esse é o tripé que é importante ter a base. E o Brasil não pensa assim. Nós começamos, então, de repente, a conseguir nos comunicar um pouco mais com a sociedade, né? Começamos a ser chamados pela mídia, etc., para tentar mostrar isso, que eu vou falar rapidamente aqui, que é a importância do planejamento e do projeto para que a gente faça as coisas direito, ou minimamente direito. Bom, eu vou mostrar rapidamente um quadro que eu tenho mostrado aí em nossas palestras, que é a linha do tempo da Copa do Mundo. Só porque o tema aqui é Copa do Mundo, nós estamos priorizando Copa do Mundo, então o tempo entre aquilo que é ideal e aquilo que nós estamos fazendo. Em outubro de 2007, o Brasil foi escolhido como sede da Copa do Mundo. 2008 seria o ano para planejamento. Macro decisões. O que vamos fazer, quais são as prioridades, quais são os setores essenciais e o legado, o que pretendemos como legado, saneamento vai ser legado. Alguém hoje discute saneamento no Brasil quando se fala em Copa? Dificilmente. Eu estive já em 2 audiências na Câmara, sim, a deputada aqui sim, claro, pessoal do setor. Agora, em 2 audiências da Câmara Federal, uma na Comissão de Esportes e uma na Comissão de Fiscalização e Controle, o tempo está sendo consumido por coisas essenciais para a realização do evento, que são as arenas, os aeroportos e a mobilidade urbana, porque as cidades estão paradas. Tá certo? Bom, então, 2008 teria sido, né, ali, deixa eu só ver aqui, para uma luzinha lá, aqui, teria sido o planejamento. 2009, projetos. 2009, projetos. Olha só, 2010, quando nós, ainda 2009, que seria já projetos, nós tivemos a escolha das cidades-sedes. Nessa época, nós já tínhamos 18 cidades, né? E aí ficamos com 12. Mas já tínhamos o espectro daquilo que deveria ser feito.
2010, que nós tivemos a definição da matriz de responsabilidades e o PAC da Copa. O PAC da Copa é um PAC de mobilidade urbana e mais 5, 6 bilhões do BNDES para as arenas. Esse é o PAC da Copa, 18 bilhões, 2010. Veja bem. Maio de 2010, a primeira obra de estádio. Abril de 2011, a penúltima obra de estádio contratada, que foi lá de Natal. Agora já temos o estádio do Corinthians, lá em São Paulo. 2011 e 2012, obras. 2013 seriam testes. 2014, 2013 ainda Copa das Confederações. E 2014 a Copa do Mundo. Essa seria a linha do tempo. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos hoje iniciando obras das arenas, discutindo aeroportos, discutindo soluções para a mobilidade urbana, e o saneamento, nessa história, ele está andando, como nós estamos vendo aqui, dentro dos planos que as cidades já dispõem. Bom, então, dentro desse discurso que eu estou fazendo, a primeira coisa que nós colocamos para reflexão no país é o sentido do planejamento. O país perdeu e não tem a cultura de planejar. Tá certo? Então, e o país perdeu os seus quadros, tanto aqui na iniciativa privada, quanto lá na área pública. Não é só nós que não temos gente para fazer o projeto e nem o plano. É o pessoal que está do lado de lá, não tem condição sequer de fazer um termo de referência, né, para contratar alguma coisa. Então, planejar significa decidir antes e bem para fazer a coisa melhor, isso no tempo certo e ao custo adequado. E aí é que nós vamos conseguir seguir cronogramas. Nós estamos falando isso, e aqui eu vou colocar uma coisa, que são valores muito importantes. Para alcançar a universalização no saneamento, não basta recursos financeiros. É preciso passar do planejamento econômico para o planejamento de engenharia, definindo e quantificando os projetos e obras. Aí está um nó, tá certo? Nós falamos de números para o saneamento, e estávamos falando isso aqui com o Raul, com o Edson, com o Lula, antes daqui do evento, que nós temos grandes números que se repetem. Em 92, 94, pena que o Rosito não esteja mais, nós falávamos em 207 bilhões de dólares para a América Latina, com dados da OMS. América Latina, 207 bilhões de dólares. Na época só se falava em dólar, 92 a 94. Onde o Brasil estaria com 80 a 100 bilhões para água e esgoto. 80 a 100 bilhões. Depois, em 2003, naquele diagnóstico do início do governo Lula, nós tivemos 187 bilhões de reais para água e esgoto. E agora, no ABDIB, nós até participamos, né, um conjunto de entidades, levantou água e esgoto 339 bilhões de reais para universalizar até 2030, se eu não me engano. E o PlanSAB está mais ou menos por aí. Ele vai um pouco além, porque ele agrega resíduos sólidos e drenagem, águas pluviais. Portanto, em grandes números, nós estamos consolidados, mas também não andamos muito, né? Os números parece que ficam estáveis ao longo das décadas. Nós já falávamos no início da década de 90 que precisávamos de regulação e recursos. Hoje, desde 2007, nós temos a Lei Federal de Regulação. Estamos discutindo a regulamentação dessa lei, que já veio, entra por caminhos que o setor discute, e o andamento é sempre lento. E o nó é sempre o mesmo, não tem projetos. O PAC Saneamento não entrou por quê? Eu agradeço o André na colocação. Maus projetos, poucos projetos, não tem projetos. Foram obrigados a lançar a mão de projetos feitos há 5 anos, e projeto tem prazo de validade vencido, vence prazo. Não dá para você fazer um projeto e 5 anos depois entrar no mesmo sítio urbano. Tá certo? Isso é como se fosse um remédio, alguma coisa desse tipo. Então, é preciso nós vencermos essa barreira. E aqui eu vou reproduzir
ô Lula, isso nós discutimos com vocês há 2 ou 3 anos, né? Acho que 2 anos, se eu não me engano, que era o quê? O BNDES queria saber o seguinte: queremos abrir linhas de menos até, acho que estou exagerando aqui, mas queremos abrir linhas de financiamento de projetos.